Parte 3. Da Lei para a Graça. Capítulo 10. Ouviste o que foi dito aos antigos. A qualquer momento de nossa experiência terrena, não importa que seja aos 9, aos 19 ou aos 90, nós podemos empreender o retorno à casa do Pai. Não nos esqueçamos, porém, que podemos voltar ao estado edênico e continuar sendo a mesma pessoa que éramos ontem, com todas as nossas virtudes e falhas humanas, vacilando constantemente entre o bem e o mal. Nossas virtudes humanas não garantirão a nossa entrada no Éden mais que nossas falhas. Temos de largar a ambas, falhas e virtudes, e vestir o manto do Cristo, subindo para além da criação mental do 2º capítulo do Gênesis, que nos acorrentou a lei do bem e do mal. Abre aspas. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. Fecha aspas. Por centenas de anos antes de Moisés, os hebreus viveram um estado de servidão, com pouca ou nenhuma oportunidade de progredir em educação, cultura, religião, artes ou ciências. E sob tais circunstâncias, não é de se admirar que vivessem com um senso moral pouco desenvolvido. Para esse povo, Moisés representou um modo de vida mais elevado, a espinha dorsal daquele que traria mais tarde os 10 mandamentos. Se tais mandamentos fossem observados, a pessoa seria considerada o melhor tipo de cidadão que se pudesse esperar. E mais ainda, se observasse as leis da dieta e alguns outros poucos costumes, mereceria o título de bom hebreu. Se a lei fosse desobedecida, todo contraventor poderia esperar ser apedrejado ou excomungado. Pouca ou nenhuma ideia de amor estava incluída em tais ensinamentos. Eram ensinamentos estritamente sobre as leis éticas e morais. Um senso moral ou ético tão grande quanto deveria ser. Contudo, é só um passo no caminho para a conscientização espiritual. Enquanto alguém viver na estrita observância dos 10 mandamentos, poderá estar a éons de distância da vida espiritual, pois a verdadeira vida espiritual é vivida acima dos pares de opostos. Quando veio Jesus, ensinou um novo modo de vida que não trazia a preocupação básica de trocar o sentido negativo da vida pelo positivo, mas a de elevar-se acima de ambos, positivo e negativo, para o plano espiritual. Não podemos esquecer que, como mestre hebreu, dentro da igreja hebreia organizada, Jesus estava autorizado a falar e orar sobre as suas bases. Nem podemos esquecer que aquilo que ele pregava não era chamado de cristianismo, pois não havia cristianismo. Ele não pregava para cristãos que não existiam. Ele era um mestre hebreu pregando para hebreus. Mas aí ocorreu um milagre. Esse homem, Jesus, recebeu uma iluminação que lhe trouxe um ensinamento religioso completamente novo, algo que até então era absolutamente desconhecido pelos hebreus. Com isso, ele foi muito além da lei kármica
do Velho Testamento, por meio de seus ensinamentos sobre um poder único. Ao ensinar tal revelação para os homens e mulheres do seu tempo, os libertou de todo ritual e dogma. Tão livres os fez que a Igreja não o tolerou e nem aos seus ensinamentos. O que eles puderam sentir foi ódio e medo por um dos seus que virara de ponta cabeça alguma das práticas mais tradicionais e mais queridas, como a exigência de se fazerem peregrinações anuais a Jerusalém, com o propósito de pagar tributo e como observância dos rituais. O grande afastamento de Jesus dessas observâncias era uma crítica silenciosa e uma condenação daquilo que eles haviam posto sua confiança por tanto tempo. Jesus trouxe para a luz a verdade de quem a bem-aventurança espiritual não tem relação alguma com a rígida observância de qualquer forma exterior, mas tem a ver com o estado de consciência desenvolvido pelo indivíduo. Ele pregou uma nova dimensão de vida, uma consciência maior que implicava a morte das velhas crenças. Explicou que o vinho novo não pode ser colocado nos odres velhos, isto é, que esse novo enfoque não poderia simplesmente ser acrescido ao velho modo de vida hebraico, mas que este deveria ser trocado pelo novo, uma vez que eram contraditórios. No Sermão da Montanha, Jesus resume as diferenças entre o judaísmo e os novos ensinamentos, que não eram ainda conhecidos como cristianismo, mas como ensinamentos de um mestre hebreu, livre, pensador e radical. E o que eram os ensinamentos desse homem, que foi, sem dúvida, o mais iluminado e espiritualmente desenvolvido dos que foram conhecidos, tão iluminado que o mundo de hoje gira praticamente em torno de seus ensinamentos. A palavra graça nos revela o que eles são. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tais graça e verdade representam algo inteiramente diferente daquilo que a lei representa. E assim, por 3 séculos após o ministério de Jesus, havia pessoas andando pela Terra Santa, cruzando por Roma e Grécia, ensinando e pregando não a lei como está assentada na fé judaica, mas algo novo, deslumbrante, algo diferente, chamado graça e verdade. Algo que aos poucos foi sendo conhecido como ensinamento do cristianismo. Os primeiros seguidores de tais ensinamentos eram chamados judeus cristãos, pois eram judeus seguidores do Cristo. De fato, naqueles tempos iniciais, apenas aqueles que eram judeus podiam tornar-se cristãos. Porém, finalmente, Paulo e Pedro perceberam que os ensinamentos de Cristo eram bem mais que apenas um novo tipo de judaísmo. Eram algo único, algo separado e distinto em si mesmo. E aos poucos passou a não mais ser necessário ser antes hebreu para se tornar cristão. A circuncisão não foi mais necessária e outras práticas venerandas foram abandonadas. Os discípulos começaram a pregar para os gentios, avisando que os ensinamentos de Cristo eram universais pela sua própria natureza.
até que chegou o dia em que até os pagãos de Roma e da Grécia, ou qualquer um, independentemente de sua origem, poderia, se o quisesse, se tornar cristão. E essa foi, durante séculos, a condição do ensinamento cristão, quando então ocorreu um dos eventos mais estranhos da história do mundo. Organizou-se uma igreja que adotava todos os ritos e rituais egípcios e de outros pagãos da época, que aceitava integral e literalmente o judaísmo conforme ensinado no Velho Testamento e que desprezava todos os ensinamentos cristãos, menos o nome do seu mentor, e que passou a chamar a si mesma de Igreja Cristã. E o que aconteceu com os ensinamentos do Cristo quando foram organizados? Estaria tal igreja a praticar o ensinamento de Jesus? Abre aspas. Não resistais ao mal? Fecha aspas. Ou estaria ainda apegada ao velho ensinamento? Abre aspas. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Fecha aspas. A prática do verdadeiro cristianismo leva o homem adâmico, que exige vingança sobre seu inimigo, do estado de consciência da lei kármica para outra consciência, da graça e da verdade, que revela um Deus de amor no lugar de um Deus de vingança e punição. O Deus que Jesus revelou foi de natureza totalmente diferente da do Velho Testamento. E no trecho do Sermão da Montanha, em que aborda a lei kármica, Jesus ensina que o pecado é em si a própria punição, mas não faz nenhuma referência a um Deus que pune. Explica claramente que assim como fizermos aos outros, assim será feito conosco, não por Deus, mas de acordo com a lei kármica, abre aspas, o que semeares colherás, fecha aspas, sob a qual vive todo o ser humano. Nossas ações amoráveis revertem sobre nós como amor e nossas ações más retornam sobre nós como efeitos maus, pela própria ação em si mesma. Pelo nosso estado de consciência, movimentamos a ambos o bem e o mal. Abre aspas, com a medida que medires, serás medido. Fecha aspas. Não por Deus, mas pela lei. Quando odiamos, estamos invocando a lei, assim como quando amamos. Quando doamos ou repartimos, invocamos a lei, assim como quando ficamos apegados às coisas. De qualquer modo, a natureza é testemunha da veracidade dessa lei. Por exemplo, se um fruto não for colhido ou removido de algum modo da árvore, esta terá dificuldade em frutificar de novo. Não acusaremos Deus por isso. Deus não pune a árvore. É lei da natureza que a árvore deva dar seus frutos para poder continuar a dar mais frutos. Assim, sem doarmos, cedermos ou entregarmos os bens, nos tornaremos estéreis, pois a lei diz, abre aspas, aquilo que semeares colherás, fecha aspas. E essa lei de semear e colher se aplica tanto aos indivíduos como às nações. Não há meio de evitar os efeitos primitivos das más ações. Não que haja um Deus que esteja a cuidar disso, mas porque essa é a lei kármica que é posta em ação pelo agir de cada um. Tudo isso o Mestre revelou na parte do Sermão da Montanha em que disse, abre aspas, ouvistes o que foi dito, fecha aspas. Mas o Mestre nunca ensinou que Deus pune, nem mesmo ao ladrão na cruz, nem à adúltera e nem ao cego de nascença. Sempre ele dizia, abre aspas, vá e não peques mais, fecha aspas.
Aquilo que sofremos de mal em nós mesmos, somos nós que o trazemos, e não Deus que nolo inflige. Quando o cristianismo se tornou algo organizado, adotou o ensinamento de um Deus punitivo do Velho Testamento, talvez na vã esperança de amedrontar as pessoas para que ficassem boas. Porém, o que de fato ocorre é que o mesmo ensinamento, longe de impedir que se faça o mal, é provavelmente responsável por muitos dos pecados cometidos hoje no mundo. Os que fazem o mal logo descobrem que não há nenhum Deus que lhe faça qualquer coisa, e essa evidência tão pouco os convence de que Deus os punirá um dia pela omissão e pela perpetração. Se ao homem fosse ensinado que é o mal feito, que é a própria punição em si, compreenderia a interpretação de Jesus, o Cristo, da lei kármica, e estaria então preparado para aceitar o seu ensinamento maior de como superar a lei. É possível superar a lei kármica, varrer todas as punições de nossos enganos anteriores e viver sob a graça. Mas isso não pode acontecer com nenhum indivíduo ou com o mundo até que a lei kármica, como o mestre a explicou, seja aprendida e compreendida. Os feitos carregam em si o seu próprio prêmio e seu próprio castigo, e não é necessário que haja um ato manifesto, pois o ato em si é apenas a manifestação do pensamento que o gerou. Assim, por exemplo, não é necessário roubar para trazer sobre si os efeitos da lei kármica. Basta pensar em roubar, e de fato nem mesmo isso é necessário. O simples desejo cobiçoso de algo que alguém possua é suficiente para acionar a lei kármica. Não é necessário ferir uma pessoa. Ficar irado com ela é o bastante para trazer a lei sobre si. As pessoas que estão no estado grosseiro de consciência não notam a repercussão da lei kármica tão rapidamente como aquelas que estão no caminho espiritual, que sofrem mais por infrações menores do que aquelas por faltas maiores, pois têm maior percepção do que é certo e do que é errado, e o menor desvio do caminho já aciona a lei. Para superar a lei kármica, é necessário, em primeiro lugar, o reconhecimento de sua existência. Que o mal que pensamos ou fazemos tem efeito sobre nós. E tal descoberta nos impedirá de culpar alguém ou algum conjunto de circunstâncias por qualquer dilema em que venhamos a nos encontrar. Começamos a ver que só nós somos responsáveis. Não há um misterioso Deus em alguma parte a atirar nossos erros contra nós. E sim, nós mesmos determinamos os resultados da vida. E compreendemos que provocamos o bem ou o mal que nos acontecem. Isso nos leva a não mais culpar ou condenar a outrem, a descobrir que ocorreu alguma mudança em nós. Descobrimos que o estado de consciência que nos levou a agir erradamente, por descuido, impensada ou mesmo involuntariamente, pode ser mudado. Muito rapidamente aprendemos o que Paulo descobriu, que há dois seres em nós. Cada um de nós é de fato dual. Um é uma criatura que não está sobre a lei de Deus, e o outro é filho de Deus que tem o Espírito do Pai morando nele. Abre aspas. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Fecha aspas. Parece haver dois de nós, um aborrecendo o outro.
um que sabe o que é certo e o outro lutando contra ele. Um que quer ser um homem perfeito e o outro que, por um ou outro tipo de limitação, não o pode conseguir. Quando percebemos que há um Filho de Deus em nós, embora o filho pródigo esteja ainda lutando para sobreviver, começamos a compreender a guerra entre o espírito e a carne. O filho pródigo, ou homem adâmico, que vaga pelo mundo desperdiçando sua substância para finalmente mergulhar no abismo da degradação, o que é simbolizado pelo repartir a comida com os porcos, outro não é senão o filho e herdeiro que mais tarde veste a túnica de púrpura e o precioso anel. Não se trata de dois homens diferentes, mas do mesmo homem em dois estágios diferentes de consciência. Tão logo aceitamos o princípio de que não há nem bem nem mal nas pessoas, coisas ou condições, isto é, em qualquer efeito ou aparência, nesse momento começa a aceitação interior que nos leva à vida da graça, pois agora já não estamos em conflito ou oposição com qualquer pessoa ou coisa. Sempre há escolha entre um caminho e outro, e a escolha e a aceitação do caminho são sempre nossas. Nessa altura, a finalidade da vida torna-se o atingir de um despertar da consciência do nosso verdadeiro eu. Ou, como é dito na literatura mística, a união consciente com Deus, união na qual desaparece nosso pequeno eu e fica intacto o puro eu como nossa identidade definitiva e eterna. Dentro de cada um de nós está o reino de Deus. Dentro de cada um de nós está a capacidade de viver na terra sem lutas, sem ódio ou inveja. Nós, porém, não podemos realizar isso como seres humanos. E é por isso que os nossos amigos nos dizem que esse modo de vida não é praticável. Bonito de fato, mas nada prático. A aplicação do, entre aspas, eu vos digo, do Sermão da Montanha, é possível apenas quando a pessoa descobre que não vive disso ou daquilo que sejam humanos, mas, abre aspas, de cada palavra que procede da boca de Deus, fecha aspas. O Sermão da Montanha é um modo de vida impossível para nós como meros seres humanos, a menos que tenhamos despertadas as faculdades divinas dentro de nós e que estejamos vivendo mais para a alma do que pela mente e pelo corpo. Então, como aceitamos a tarefa de amar nosso próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo, admitindo em plena humildade que por nós mesmos nada podemos fazer, que não podemos nem mesmo ser bons, pois só há um bom, o Pai, e que nem mesmo existe nada que seja bom ou mal, estaremos no caminho místico, no caminho da união consciente com Deus. No Sermão da Montanha, que é a mais sublime mensagem jamais oferecida ao mundo, estão apresentados dois modos de vida diametralmente opostos. Há o caminho do, entre aspas, ouviste o que foi dito aos antigos, caminho que o mundo está percorrendo até agora, e há também o caminho do, entre aspas, eu porém vos digo, a nova revelação de um viver pela graça divina. O eu vos digo é a assertiva completa de que Deus é o princípio criador de manutenção e sustento. Esse é o modo de vida místico no qual não somos atores, agentes ou figuras principais,
mas que há a presença transcendente e o poder que o Mestre chamou de Pai interno. No ouviste o que foi dito e na experiência do filho pródigo, vivemos sob a lei. Até então, sob a influência da criação mental do segundo capítulo do Gênesis. Quando voltamos ao nosso estado original de puro ser, não mais vivemos sob a lei kármica, mas sob a graça, sob o, entre aspas, eu, porém, vos digo, do Sermão da Montanha.